Sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. E o tema da ministração desta noite, o título, se a gente pode dar um título para ela, seria o que você está procurando? O que você está procurando? Sabe, queridos, muitas vezes a nossa vida cristã, ela vai se tornando assim uma coisa muito religiosa. Vai se tornando assim uma coisa meia morna, meia sonsa, meia sem gosto, meio sem açúcar, meio sem sal. Ela vai ficando assim, entrando numa certa rotina, e a gente vai muitas vezes desanimando de algumas coisas que vai vendo, ouvindo. E Cristo vai sendo conhecido de nós como se fosse um personagem histórico. Muitos cristãos têm Jesus como um personagem histórico. Mas Jesus é muito mais do que apenas um personagem histórico. Jesus fez muito mais do que vir ao mundo para viver uma história. Jesus fez muito mais do que fazer uma aparição a este mundo. E muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, nós vamos nos perdendo nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas, nas dificuldades que a gente tem para vencer algumas barreiras, que para algumas pessoas é fácil, para outras é muito difícil, e a gente vai se perdendo. Mas a gente precisa, irmãos, encontrar Jesus na caminhada. Se você caminha, e você caminha na direção de Jesus, mas você não tem uma intimidade, uma comunhão maior com Jesus, é provável que no final da caminhada você pode ter caminhado durante muito tempo com Jesus e não ter conhecido muita coisa sobre Ele. Há uma diferença muito grande entre ouvir falar de Jesus e experimentar Jesus em nossa vida. E talvez essa seja a grande dificuldade da igreja dos nossos dias. Uma igreja que conhece muito sobre Jesus, mas uma igreja que o experimenta pouco, uma igreja que caminha pouco com Ele, uma igreja que deixa de experimentar e de receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 35 a 42, nós vamos ver como é que Jesus levanta, ou como é que Ele escolhe, ou como que lhe aparecem os primeiros discípulos. Porque sabe, querido, nós não fomos chamados para ser crentes. Não sei se você acha muito bonito ser crente, mas eu vou dar uma notícia para você: crente até o diabo é. E a Bíblia diz que o diabo é tão crente que quando ele ouve falar no nome do Senhor, ele estremece, de tão crente que ele é, e ele obedece. Nós nem sempre. Então o trabalhar de Jesus em nossa vida não é para nos tornar crentes religiosos de uma religião, não é para nos tornar seguidores de uma filosofia, não é para nos tornar pessoas pensantes segundo uma ideia teológica. Mas o convite de Jesus para mim e para você é para que Ele possa viver a vida dele através de mim e através de você. E isso implica, queridos, num processo muito mais amplo chamado discipulado, que não é apenas ser crente de membro de uma igreja rolado numa lista de membros de uma igreja, não é apenas ser um frequentador de uma religião, não é ser um frequentador de uma igreja. Ser um discípulo de Jesus tem implicações que vão muito além disso, porque significam pessoas que têm comunhão diária com o Senhor Jesus. Então, neste texto nós vamos ver Jesus levantando os seus primeiros discípulos, e nós queremos ministrar sobre ao seu coração, sobre como Jesus vai trabalhar isso, e quais são alguns critérios que Ele tem para trabalhar com os seus discípulos. Então, no capítulo 1, versículo 35, nós vamos ver assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia.
e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João e o havia seguido. E este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, o ungido. E levando-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou Petra, Pedro, pedra. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Amém? Vamos orar? Deus querido e santo, fala conosco nesta hora, Senhor. Nós dependemos da tua presença e do teu cuidado. Espírito Santo de Deus, eu dependo do Senhor, como uma criança depende do pai para atravessar a rua. Eu dependo da tua presença, Espírito Santo, do teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu dependo que tu fales através da minha boca, para que nós possamos ministrar esta palavra, para que a palavra caia num coração que está preparado, para que a palavra frutifique a seu tempo, ó Deus, e o Senhor venha a ser honrado através desta palavra, e estas vidas que nos ouvem nesta noite, sejam aqui no culto, sejam aqueles que porventura estiverem na internet, também sejam abençoados, ó Deus, e esta palavra produza os resultados para os quais o Senhor a enviou, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós vemos aqui Jesus trabalhando aos seus primeiros discípulos. Nós sabemos que o ministério de João foi um ministério muito importante, porque João foi o precursor, João foi aquele que introduziu Jesus no ministério através do batismo, e Jesus precisava que João fizesse isso. Mas a partir daquele momento, Jesus agora tem que começar a montar a sua companhia missionária. Ninguém, irmãos, faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros para fazer a obra do Senhor. Mesmo Jesus, na sua glória e todo o seu poder, precisava de homens e de mulheres que pudessem segui-lo, que pudessem caminhar com ele, que pudessem ser ensinados e pudessem reproduzir os conceitos, as palavras que o Senhor lhes iria ensinar. E é interessante, irmãos, que ao longo desses anos todos que Jesus passa, ele está se preparando para este momento que inicia agora, onde Jesus começa a sua caminhada rumo à cruz. E nesta caminhada rumo à cruz, Jesus quer impactar o mundo através de pessoas. Não são pessoas perfeitas, não são as pessoas maravilhosas, são pessoas simples do povo, pessoas muitas vezes iletradas, pessoas que não tinham lá muito conhecimento teológico ou nenhum conhecimento teológico. Mas essas pessoas todas tinham uma característica interessante: elas tinham sede de algo novo que sabiam que só Deus poderia resolver em suas vidas. Portanto, Jesus é a melhor resposta para um coração que esteja angustiado. Os discípulos de João estavam sendo ensinados a respeito do Messias que haveria de vir. E no dia anterior a este fato, João vai batizar Jesus, e quando ele batiza Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala isso, os discípulos de João compreendem o que é que está acontecendo e entendem que a profecia das promessas, que aquilo que o Senhor falou estava se cumprindo, e de fato se cumpre. E no dia seguinte, mais uma vez, Jesus se aproxima do Jordão, onde está ali João Batista batizando. E novamente João apresenta aos seus discípulos Jesus e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E é interessante que imediatamente dois daqueles discípulos, André e provavelmente João, a Bíblia não cita o nome dele, mas depois tem outras inferências para descobrir quem é o nome desse personagem, provavelmente João, o discípulo amado, serão os dois que deixam João Batista naquele momento e vão seguir a Jesus. Por quê, queridos? Porque algo no coração deles estava ardendo. Eles estavam compreendendo que algo novo do Senhor estava sendo realizado, e aquilo que eles tinham aprendido até aquele momento era importante, mas eles queriam aprender mais, eles queriam experimentar mais. Havia uma sede no coração deles de experimentar mais daquilo que o Senhor estava falando aos seus corações naqueles dias.
Por isso esses dois homens deixam João Batista e eles vão atrás de Jesus, porque Jesus tem algumas características que são essenciais. Em primeiro lugar, só Jesus supre a angústia do coração de um homem e de uma mulher sem Deus. As pessoas deste mundo sem Deus estão desesperados com angústias nos seus corações e não sabem como podem ser supridas. Elas tentam nas drogas, elas tentam nos prazeres da carne, elas tentam em todo tipo de situação, mas absolutamente nada neste mundo é capaz de suprir a angústia do coração de uma pessoa, senão a presença de Jesus. Talvez uma outra coisa que tenha impactado o coração daqueles dois discípulos é porque Jesus, além de tirar o pecado do mundo, Ele tira também o peso das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida no altar para o Senhor Jesus, significa que nós estamos trocando o nosso peso, o nosso fardo, com o peso e o fardo dele. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, que o fardo de Jesus é leve. Jesus propõe para mim e para você uma troca de experiências, uma troca de vida. Ele diz assim: deixa eu viver a minha vida em você, e eu quero assumir a tua vida, e eu quero resolver os teus problemas, eu quero viver em você, para que você possa experimentar o que é uma vida abundante, uma vida que só eu posso experimentar em você. Também uma outra característica que talvez tenha feito com que André e provavelmente João larguem a João Batista e caminhem na direção de Jesus, é porque Jesus é a luz para aquele que anda em trevas. Uma pessoa quando está perdida em trevas não tem alternativa para ela, queridos. Ela pode até ser boa de tato, mas diante de uma situação desconhecida, qual o caminho tomar, qual a direção tomar, qual o rumo decidir? E quem anda em trevas, irmãos, não tem condições de decidir coisa alguma. Quem anda em trevas é impelido pelos caminhos pelos quais deve andar, e não sabe exatamente se está indo no caminho certo ou no caminho errado. Mas quando Jesus, que é a luz do mundo, vem habitar no nosso coração, essa luz do mundo ilumina a nossa vida, essa luz do mundo nos dá a direção, essa luz do mundo nos dá certeza, essa luz do mundo nos conduz ao caminho da salvação. Jesus também é o caminho para aquele que está perdido. Nesses dias, queridos, muitas pessoas estão perdidas, assim como eu andei perdido ao longo da minha vida, 20 anos professando todo tipo de filosofia, todo tipo de crença política, achando que isso poderia resolver o problema do ser humano, mas não resolve, porque o que resolve o problema do ser humano é uma troca completa de natureza, é tirando o coração de pedra e recebendo o homem um coração de carne. O homem só pode ser mudado de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Mas a gente achava que não, achava que era possível. A gente muda a sociedade e automaticamente as pessoas mudarão. Isso não é verdade, isso é uma mentira de Satanás, para manter as pessoas presas, enganadas por vãs filosofias, que não levam as pessoas a lugar algum, e elas continuam cada vez mais perdidas. E aí um filósofo vai dizer: tudo que eu sei é que eu nada sei. Isso é coisa de filósofo. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Mas a pessoa que anda com Jesus, ela pode não saber muito, mas tudo que ela sabe conduz para a glória, para a salvação em Cristo Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus, Ele é a segurança. Jesus é a segurança, Jesus é o lugar firme, Jesus é a rocha onde nós podemos colocar o nosso pé, Jesus é a corda onde nós podemos nos assegurar, Jesus é a esperança viva, para que nós possamos experimentar o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E qual é o plano e o propósito de Deus? A palavra do Senhor diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida que acaba daqui a pouco, mas é uma vida que durará para toda a eternidade. É uma vida que durará para toda a eternidade, e é uma eternidade que não se passará separado, mas uma eternidade em comunhão com o Senhor. É por esta razão, queridos, que aqueles dois discípulos entenderam que algo novo do Senhor estava sendo feito, e eles resolveram aprender mais de Jesus. Tudo que eles tinham aprendido até agora com João Batista tinha sido muito bom, mas agora eles descobriram Jesus, e quando a gente descobre Jesus, irmãos, nós vamos descobrir o melhor, e se a gente quer experimentar o melhor, a gente tem que deixar o bom de lado, porque o bom é inimigo do melhor.
Existem coisas muito boas na nossa vida, mas Jesus é o melhor. E se nós não buscarmos o melhor, nós não vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida também. É por essa razão, queridos, que aqueles 2 discípulos largaram João Batista e foram seguir a Jesus. E o que fazer com essa boa notícia? A boa notícia, as boas novas que esses homens descobriram. Em primeiro lugar, a gente precisa seguir a Jesus. O que fazer com essa boa notícia? Seguir. De nada adianta você saber que Jesus é o caminho, a vida, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por Ele. De nada adianta você saber que Jesus é o pão da vida que sacia. De nada adianta você saber que Jesus é a luz do mundo. De nada adianta você saber que Jesus é a água, a fonte de água viva, se você não predispor a sua vida a seguir a Jesus. E seguir a Jesus, irmãos, não é seguir de longe, não é seguir com os olhos. Seguir a Jesus é uma ação prática diária de caminhar. Diga caminhar. Existem pessoas que querem seguir Jesus intelectualmente. Existem pessoas que querem seguir a Jesus apenas conhecendo Jesus e sabem e são capazes de falar de cor toda a vida de Jesus. Mas o propósito de Jesus não é esse. O propósito de Jesus é que na caminhada seguindo a Ele, a sua vida seja mudada, a sua vida seja transformada. Porque todo aquele que o segue não andará mais em trevas. Todo aquele que o segue fará sinais, prodígios e maravilhas assim como Ele faz. Todo aquele que o segue experimentará o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou em resumo, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: eu quero que vocês venham caminhar comigo, não apenas conhecer alguma coisa sobre mim, mas eu quero que a partir de agora vocês tenham intimidade, relacionamento diário comigo. Em outras palavras, Jesus diz: eu quero que vocês se tornem discípulos. E o que é um discípulo, querido? Um discípulo é alguém que aprende de outro, é alguém que é capaz de aprender de outra pessoa. Jesus não foi fazer a eles uma aula teórica. Jesus foi ensinar na prática, no dia a dia, como é que o reino de Deus é implantado na vida de cada pessoa, como é que o reino de Deus é implantado na sociedade. Porque muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que o reino de Deus é só para a nossa mente, para nos salvar e nos tirar do mundo. O propósito de Jesus, irmãos, é a restauração de toda a criação, de todo o mundo. Portanto, esse fazer discípulos aqui e ser discípulo de Jesus não é apenas para irmos para o céu, mas é para aqui também nesta terra experimentarmos o mover do Espírito Santo de Deus, o mover de Jesus sobre a nossa vida, para que a nossa casa seja transformada, para que o nosso trabalho seja transformado, para que a nossa cidade seja transformada, para que a nossa nação seja transformada, até que venha novamente Jesus do céu buscar a sua igreja. E aí serão criados novos céus e nova terra, tudo novo se fará, e o reino será totalmente voltado para o Senhor Jesus. É este o propósito de Jesus, é este a questão mais importante do discipulado. A proposta de Jesus é que você seja um seguidor à distância, mas é que você seja uma pessoa capaz de aprender com Ele todos os dias, até o último dia da sua vida aqui na terra. E eu quero fazer uma pergunta a você: você tem procurado segui-lo? Ou ele já passou da sua vida e você o perdeu de novo? Existem muitos crentes, irmãos, que eles perdem Jesus da caminhada. É como se alguém dissesse assim: olha, eu estou indo para casa, eu moro do outro lado da cidade, eu vou no meu carro, você vai no seu, e você me segue. Mas a gente sabe que se não seguir a pessoa de perto, de repente entra no trânsito, fecha um sinal, fecha outro sinal, acontece uma outra coisa, você pode perder a pessoa. Por isso a proposta de Jesus é andar absolutamente próximo, junto, absolutamente junto com você. Portanto, aqueles discípulos que no dia anterior tinham visto Jesus, agora o seguiram. E é interessante, irmãos, que Jesus espera nós chegarmos a Ele. Jesus espera nós chegarmos a Ele. No versículo 38, Jesus está andando, vai indo para o seu caminho, e Ele olha para trás, e quando Ele olha para trás, Ele vê 2 discípulos andando. E sabe o que está acontecendo? Jesus para receber aqueles discípulos. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque existem pessoas que Jesus ainda está esperando. Quem sabe Ele está esperando a sua vida hoje. Quem sabe Ele está esperando hoje uma decisão da sua vida, que talvez você tenha até ouvido falar sobre essa necessidade.
Quem sabe você tenha tido até curiosidade. Quem sabe o seu coração já tenha até buscado conhecer Jesus. Mas Jesus nesta noite está te esperando, porque Ele quer fazer muito mais do que ser apenas um conhecido da sua vida. Já a proposta de Jesus para mim e para você não é apenas ser um conhecido, mas ser alguém com quem Ele possa dialogar, ser alguém com quem Ele possa caminhar todos os dias. E sabe, queridos, Jesus está nesse exato momento olhando para a tua vida, e Ele faz para você a mesma pergunta do versículo 38, que Ele fez àqueles seus discípulos: o que é que você está procurando? O que é que você está buscando? Sabe, queridos, muitas pessoas buscam coisas materiais, e elas encontram. Se você for num culto de campanha, para fazer lá uma campanha para comprar o carro, para conseguir a sua casa própria, você vai conseguir, porque o poder de Deus opera através da fé. Mas a proposta de Jesus não é você ter um carro, a proposta de Jesus não é você ter uma casa boa, a proposta de Jesus não é você ter o melhor emprego que você possa ter. A proposta de Jesus é muito maior e muito melhor do que isso. Mas você pode ficar só nisso, não há problema nenhum. Você vai num culto, faz uma campanha, 7 passos para a vitória, participa fielmente da campanha, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, você pode receber a sua bênção. Mas você também, da mesma forma como recebeu a sua bênção, você pode sair pelas portas afora e pode passar 10, 12, 20 anos sem conhecer e sem experimentar de Jesus. E a proposta de Jesus para a sua vida não é essa. Jesus pode dar a você a casa que você precisa, Jesus pode dar a você o sonho profissional que você tem buscado, Jesus pode dar a você o carro que você deseja, Jesus pode satisfazer os desejos do seu coração. Mas a manifestação e o convite dele para a sua vida não são essas coisas materiais, é o seu coração, é a primazia no seu coração, é sentar-se à direita da sua mesa, é experimentar e participar da sua vida diariamente, amém, queridos? É muito maior, é muito melhor. Jesus pode dar e dá todas essas coisas, e se nós fôssemos testemunhar o que o Senhor tem feito muitas coisas em nosso favor. Louvamos e engrandecemos o nome dEle por isso. Mas o que Deus tem reservado para nós, o que Deus tem reservado para a sua vida, o desejo do coração de Jesus para a sua vida, e vão além dessas coisas, são coisas boas, mas o melhor do Senhor está por vir, amém, queridos? Muitas pessoas ficam contentes com as coisas boas e se esquecem das melhores. E o Senhor está dizendo para você nesta noite que existem coisas melhores pelas quais vale a pena você dobrar o seu joelho. Existem coisas melhores pelas quais vale a pena você buscar intimidade com o Espírito Santo. Existem coisas melhores pelas quais vale a pena você conhecer a intimidade de Jesus. Existem coisas melhores pelas quais Jesus quer se manifestar sobre a sua vida. Não se conforme com mediocridade, querido. Não se conforme com vida religiosa. Não se conforme com uma vida medíocre de ser apenas um participante, um seguidor da multidão. Mas seja alguém conhecido de Jesus. Seja alguém por quem Jesus conhece, que Jesus tem relacionamento, que Jesus fala, que Jesus ouve. Alguém que Jesus participa da vida. Porque Jesus não quer ser uma imagem pendurada numa parede. Jesus não quer ser apenas um objeto de decoração na sua vida. Ele quer participar. Ele quer fazer com que você experimente tudo o que Ele tem de bom, tudo o que Ele tem de melhor, para que você possa experimentar a glória da criação do Senhor. Amém, queridos? Hoje pela manhã o irmão Pedro abriu a escola bíblica com o Salmo 8. E no Salmo 8 tem uma história interessante, porque o salmista diz: pouco menor do que o Senhor, Ele nos fez. Você não foi criado, querido, de um punhado de barro qualquer. Você não foi criado como uma estatística para vir a este mundo e morrer como uma estatística. Você é um projeto especial de Deus. Antes do mundo ser criado, o seu espírito já tinha sido criado na glória. O Senhor já te conhecia pelo nome. Ele já sabia quando você viria a este mundo. Ele já sabia quem seriam os seus pais. Ele já sabia onde você ia nascer. Ele já sabia como seria a sua vida, porque Ele conhece você e Ele está desejoso de reencontrá-lo na glória, para desfrutar da eternidade com a coroa da criação, com a joia, com aquilo que o Senhor fez de melhor, que é a sua vida.
O Senhor criou todas as coisas, não foi para as coisas. O Senhor criou todas as coisas que os seus olhos têm o privilégio de ver. O Senhor criou todas as coisas que o seu corpo tem capacidade de experimentar. O Senhor criou todas as coisas para a sua vida ser uma bênção, porque você é o melhor da criação de Deus, querido. A gente às vezes começa a olhar, alguns ecologistas, eles acham que a coisa mais importante do mundo é o macaquinho. O macaco é importante sim. O periquito é importante sim. A arara azul é importante sim. O bicho preguiça é importante sim. Preservar a Mata Atlântica é importante sim. Mas Jesus se manifestou para resgatar o homem da escravidão. Jesus se manifestou para nos tirar da garra do pecado. Jesus nos libertou para que nós possamos ser livres, para que nós possamos servi-lo e adorá-lo, não porque somos obrigados, não porque temos medo de ir para o inferno, mas porque a proposta do Senhor para a nossa vida é passar a glória e a eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Essa é a proposta de Jesus. E é exatamente isso que André vai ver naquele tempo, é exatamente isso que aqueles discípulos verão. Eles estão ali e Jesus está olhando para a vida deles e ele está perguntando. Jesus pergunta para você nessa noite: o que é que você está buscando? E eu quero fazer essa pergunta para você: o que é que você está buscando aqui hoje? O que é que motivou você vir à igreja nessa noite? Sabe, queridos, se a nossa motivação for apenas as coisas materiais, não vale a pena não. Porque as coisas materiais, elas enferrujarão. As coisas materiais nos serão tiradas. No dia em que você descer a cova, a túmulo, ou túmulo, uma sepultura, você, Balemar, vai descer com a roupa do corpo. Você não vai levar absolutamente nada. Você pode trabalhar 50 horas por semana, você pode ter o cargo mais importante, você pode ganhar muito dinheiro, mas na última hora, na hora da sua vida, da sua partida deste mundo, você terá que decidir aonde é que vai a sua vida. E se você não escolheu, se você não caminhou com Jesus, você não vai levar nada, porque você pode correr o risco de viver os seus 40, 50, 60, 70 anos nessa terra, e viver com a imaginação errada, e viver com o pensamento errado, e na hora do último suspiro da sua vida, você vai olhar para trás e você vai ver que não valeu a pena, que a sua vida foi vivida em vão, que para aquilo, para que é o propósito de Deus para a sua vida, você não correspondeu, e você não poderá passar a eternidade com o Senhor. Por isso Jesus pergunta para você nessa noite: o que é que você está buscando? Pastor, não estou buscando nada, o que vier está bom demais. Não é isso que Jesus está dizendo para você. Você sabe o que é que você está buscando? Sabe, queridos, não tem coisa pior no mundo do que alguém fazer alguma coisa e não saber por que está fazendo. É a mesma coisa de alguém casar, um homem casar com uma mulher e não saber por que está casando. Uma mulher casar com um homem e não saber por que está casando. Na hora da crise, na hora da dificuldade, para chutar o balde não custa nada, porque afinal de contas não sabe por que está ali. Você precisa responder essa pergunta nesta noite: por que é que você está buscando Jesus? E a partir dessa resposta que você vai dar a você mesmo, que você vai dar a Jesus nessa noite, eu espero que a sua resposta faça você mudar de atitudes. Eu espero que a sua resposta leve você a uma profunda intimidade com o Senhor. Eu espero que você passe a ver Jesus não apenas como um objeto de decoração, não apenas como um sujeito histórico, não apenas como alguém que participa da história de alguém, mas eu quero que você comece a ver Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que está sempre presente, como Deus conosco, como aquele que nos sustenta, como aquele que nos suspende pelas suas mãos, como aquele que nos faz atravessar caminhos árduos, como aquele que não nos abandona, porque está sempre conosco, querido. É esse Jesus que se manifesta em todo o tempo, é esse Jesus que atende às necessidades. E é interessante que Jesus faz isso. No versículo 39, Jesus vai responder o que eles estão buscando. O que é que vocês estão buscando? Talvez André dissesse assim: eu quero mais 1 quilo de unção. Se é que pode ter 1 quilo de unção. Eu quero ter mais um pouco de unção, põe as mãos sobre mim, está bom demais. Mas a proposta de Jesus não era isso.
Jesus vai olhar para aqueles 2 discípulos e vai dizer assim: vinde e vejam, venham e vejam, venham na minha casa, vem ver como eu durmo, vem ver como é a minha casa, vem ver como é que eu me relaciono com os meus pais, vem ver como eu me relaciono com a minha família, venham na minha casa, vem tomar café comigo na minha casa, venha participar da minha vida. Eu acho maravilhoso isso, queridos, porque isso é verdadeira comunhão. É interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. A proposta de Jesus para mim e para você é compartilhamento. A proposta de Jesus para mim e para você não é você ser alguém que faz alguma coisa no nome dele, mas é ele fazendo através da sua vida, para que este mundo possa conhecer o Jesus verdadeiro, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que é capaz de transformar o pior dos pecadores num homem, numa mulher santa, aprazível diante de Deus, querido. Por isso ele te convida: venha ver. Você está em dúvida no seu coração? Venha ver. Você está em dúvida no seu coração se vale a pena caminhar com Jesus? Venha ver de Jesus para você. Mas não venha de vez em quando, não venha só uma vez por mês, não venha só de vez em quando é interessante, ou quando as lutas apertam. Venha ver de Jesus. Venha ver. Sabe por que Jesus faz isso, queridos? Porque Jesus precisa de homens e de mulheres para que demonstrem o seu amor a este mundo. Os braços e as mãos, as pernas, os pés de Jesus, a manifestação do corpo de Jesus a este mundo, são os seus discípulos, e eu e você somos chamados a ser essa manifestação. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você, e precisam ver Jesus em nossa vida. E se elas não forem capazes de ver Jesus em nós, então elas não podem ver Jesus. Mas para que as pessoas possam ver Jesus em minha vida, para que elas possam ver Jesus em sua vida, você precisa ser em primeiro lugar um discípulo. Porque um discípulo vai ser transformado. O seguidor não é transformado. O seguidor, ele segue até quando é conveniente. O seguidor segue até quando dá. O seguidor segue até quando lhe interessa. Mas o discípulo segue até o fim. O discípulo se mantém fiel. O discípulo é aquela pessoa que aprende. O discípulo é aquela pessoa que se torna alguém especial, que recebe influência, que recebe a direção. O discípulo se torna uma pessoa igual ao seu mestre. E Jesus, quando termina o seu ministério, diz: olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque fiz tornar discípulos. Ser discípulo de Jesus, meu irmão, é uma capacitação extra do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos pessoas operantes deste mundo, para que aonde a gente chega, nós levemos a luz, para que aonde a gente chegue, entre a presença do Senhor, para que aonde a gente chega, as trevas não prevaleçam, mas o nome do Senhor seja glorificado, queridos. Experimente a mudança, queridos, que só Jesus pode fazer na sua vida. É interessante que logo no dia seguinte, André vai para casa, e ele tem um irmão chamado Simão Pedro, e ele chega lá e fala: Pedro, Simão, né? Não era Pedro ainda, era: cara, achamos Jesus, achei o Jesus, achei aquele que nós estávamos procurando. E é interessante que Pedro também vem a Jesus, Simão vem a Jesus, e naquele momento o nome dele é mudado, é transformado. E Jesus vai dizer para ele: olha, a partir de hoje teu nome será mudado. Você será uma pedra, você será alguém onde eu estabelecerei o meu reino, a sua glória. Você será alguém especial no meu reino. Você será alguém que vai ser usado tremendamente por mim. Porque Jesus conhece, irmãos, a nossa vida. E Ele quer levantar a mim e a você, para que nós possamos experimentar isso também. E isso é a mudança de identidade. Mudança de identidade é a proposta de Jesus para nós. Você deixa de ser um cidadão de terceira categoria para ser o cidadão do reino dos céus. Você deixa o passaporte do inferno e recebe o passaporte celestial. Você deixa a prisão, a masmorra de Satanás, e você recebe a glória do Senhor sobre a sua vida. É uma mudança completa. Você deixa a roupa suja do pecado e recebe roupas limpas, novas, lavadas no sangue do Cordeiro.
é uma mudança completa. Você deixa uma vida sem expectativa, ou uma vida com apenas expectativas materiais, e começa agora a ter uma vida que vai muito além do material, começa agora a ter intimidade, comunhão com um ser que é espiritual, e você pode experimentar coisas grandes, imagináveis que o Senhor tem para você. Essa é a proposta, este é o convite. E é interessante, irmãos, que aqueles homens então começam a entender o que é ser um discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento eles começaram a falar para as outras pessoas. Eles começaram a procurar outras pessoas e dizer: olha, encontramos o Cristo. Eu encontrei a solução para a minha vida. Eu encontrei aquele que vai transformar a humanidade. Eu encontrei a solução para o problema. Eu encontrei a razão de nós podermos viver, que é Cristo. E é interessante porque a palavra do Senhor vai dizer: Cristo em nós é esperança da glória. Bem, queridos, a palavra glória é tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Então você pode traduzir: Cristo em nós é a esperança de tudo que Deus é e é a esperança de tudo que Deus tem. Amém, queridos? Se você olhar para essa pessoa do seu lado, você vai perceber uma coisa interessante. É uma pessoa muitas vezes limitada, é uma pessoa que passa por crises, é uma pessoa que muitas vezes tem as suas angústias, é uma pessoa que muitas vezes tem dores, é uma pessoa que passa por lutas e por problemas, mas a palavra do Senhor diz: Cristo em vós é a esperança da glória, Cristo em vós é a esperança de tudo que Deus é, Cristo em vós é a esperança de tudo que Deus tem. E é Cristo através dessa pessoa. Olha que proposta maravilhosa. Por isso que a gente sente falta de irmãos queridos quando não estão conosco, porque a presença desses irmãos, olhando para o rosto deles, olhando, compartilhando da vida, compartilhando os ensinamentos, compartilhando aquilo que o Senhor tem dado, é a esperança da glória de Cristo sobre nós. Amém, queridos? O seu irmão é a esperança para a sua vida? Quando você está triste, você pode contar com o apoio do seu irmão para poder ser uma bênção na sua vida? Cristo em vós, a esperança da glória. Palavra que o Senhor dá para os nossos dias desse tempo, querido, para que nós possamos experimentar. E é interessante que eles vão agora falar para os seus amigos de trabalho. Eles falam com um sujeito chamado Filipe, falam com um sujeito chamado Nataniel, falam com outro rapaz chamado Tiago. Em 2 dias Jesus tem a metade dos discípulos, metade dos apóstolos estão feitos em 2 dias. Que bênção, né? Que maravilha quando nós contamos para as pessoas daquilo que Jesus faz em nossa vida, daquilo que nós conhecemos de Jesus, porque eles foram falar para Natanael, foram falar para Felipe, foram falar para Tiago, aquilo que eles tinham vivido de Jesus, aquilo que eles tinham visto Jesus caminhando ao seu lado, as palavras que o Senhor falou ao coração deles. Isso impactou o coração daqueles homens e eles falaram disso. E eu quero fazer outra pergunta para você: Jesus tem andado com você? Jesus tem andado com você? Sabe, queridos, nós não podemos esperar que Jesus ande conosco se nós não quisermos andar com Ele. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Deus está sempre presente, de braços abertos e dispostos, mas eu preciso ter uma atitude com Ele. Se eu não tenho essa atitude de me achegar a Ele, tudo que eu vou ver de Deus é algo muito distante. No meio de uma multidão de pessoas podem acontecer coisas maravilhosas com umas, e com outras não acontecer absolutamente nada. Ontem algumas pessoas saíram daqui transformadas, outras saíram do mesmo jeito que entraram, mas não importa, porque todo aquele que tem sede recebe, todo aquele que tem buscado encontra, todo aquele que pede algo para o Senhor faz, porque Ele é o mesmo Senhor ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? O Deus que se quer revelar, o Deus que se revela às nossas vidas, o Deus que coloca sobre nós a sua mão poderosa para nos abençoar. Jesus não quer ser apenas um conhecido, mas quer ser seu amigo e quer ter comunhão diária contigo. 1 João capítulo 1 versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu costumo usar muito uma frase, você já me ouviu falar isso umas 10 vezes, e se eu ficar aqui 10 anos, você vai ouvir durante 10 anos também.
Só o fato de você estar sentado no banco do lado do seu irmão, você vai voltar para sua casa purificado, abençoado nesta noite, porque você está em comunhão com pessoas que amam a Deus. É bênção para a sua vida, é bênção para a sua vida quando nós podemos estar juntos, queridos. Existem 3 características de um discípulo que eu vou ministrar oportunamente para você. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa ser uma pessoa fiel, você precisa ser uma pessoa ensinável, e você precisa ser uma pessoa disponível. Existem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas não são fiéis, não são ensináveis, não são disponíveis. Existem pessoas que querem ter grandes experiências com Deus, mas não são fiéis, não são ensináveis e não são disponíveis. Se você não é fiel, se você não é ensinável, e se você não é disponível, você não pode ser um discípulo de Jesus. E o convite de Jesus nesta noite para você é: eu quero que você deixe de ser um frequentador de igreja, eu quero que você deixe de ser um religioso, e eu quero que você seja verdadeiramente um discípulo meu. Que as pessoas, quando olharem para a sua vida, não vão perceber alguém que de vez em quando vai a uma igreja, carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas vão olhar para você e vão ver a face de Jesus através da sua vida. As suas atitudes serão as atitudes de Jesus, as suas respostas serão as respostas de Jesus, o mover do Senhor será o mover sobre a sua vida, para que este mundo conheça que verdadeiramente Jesus Cristo vive e está presente neste mundo através dos seus filhos, através do povo do Senhor, do povo de propriedade exclusiva, do povo que Ele comprou. Eu quero fazer uma oração com você nesta hora, queridos, porque muitas vezes, queridos, nós temos medo de deixar algumas coisas para trás. Às vezes temos medo. Eu tinha medo de ser cristão. Por que você não tem medo? Eu tinha medo, será que eu vou ter que deixar as amizades? Será que eu vou ter que deixar meus amigos do barzinho? Será que eu vou ter que mudar a minha rotina para poder ser um cristão de verdade? O que eu tenho que fazer? O que eu vou ter que deixar? Será que eu vou ter que deixar agora o conforto do meu lar para poder vir à igreja? E a resposta sempre foi: vale a pena deixar algumas coisas. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que nós valorizamos, que não tem valor nenhum. Onde eu estava muito cansado, estava balhadão, mas puxa vida, não tinha condições, não tinha vindo nem um dia na conferência. Aí estava assistindo o jogo do Londrina, grande coisa, né? Mas é da minha terra, da minha cidade, vamos torcer para o time, né? O jogo do Londrina, vim na igreja. O jogo do Londrina, vim na igreja. Sofá gostoso, sofá esticadão no sofá. Jogo do Londrina, esticadão no sofá, vim na igreja. São decisões. O que é que nós vamos buscar? Conforto pessoal? Se eu não tivesse vindo, teria sido uma bênção aqui na igreja ontem, como foi? Teria sido uma bênção, mas eu não teria recebido nada, porque a bênção ia passar. Sabe, queridos, muita gente tem um passaporte no bolso e não viaja para lugar nenhum. Muita gente está com a passagem do reino dos céus das mãos e vai para o inferno. Sabe o que é triste, queridos, dessa conversa toda? É saber que cada pessoa que for passar a eternidade separada de Deus no inferno, passará a eternidade no inferno com seus pecados todos perdoados. Isso é triste demais. Saber que Jesus morreu na cruz do Calvário para que uma pessoa pudesse ter dignidade, para que uma pessoa pudesse ter vida e abundância, mas ela escolhe a miséria, ela escolhe morrer, ela escolhe passar a eternidade separada de Deus. É uma escolha, mas não precisa escolher dessa forma, mas é uma escolha, e Jesus respeita isso. Mas Jesus ainda não veio. Eu não sei se eu dou glória a Deus porque Ele não veio, ou se nós clamamos Maranata, ora venha Senhor Jesus. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja,
este mundo que anda em trevas, este mundo que jaz do maligno, este mundo que é dominado pelo pecado, este mundo vai deixar de existir, e só haverá o novo céu e a nova terra, e a glória do Senhor estará sobre nós, querido. Nós viveremos nessa glória. Não será apenas uma expectativa, mas será uma realidade, e já é uma realidade para aqueles que caminham com o Senhor, mas ainda estamos neste mundo. Eu sei que é conversa de pregador, mas eu vou dizer para você uma coisa mais uma vez: Jesus está voltando, queridos. Não há mais sinais de guerras, rumores e outras coisas mais que precisem ser cumpridas para que Jesus volte. Tudo que a palavra de Deus diz que ia se cumprir para que Jesus pudesse voltar, já se cumpriu. Eu diria mais para você: nós estamos na prorrogação. O jogo já acabou e nós estamos na prorrogação. E a prorrogação vai acabar, queridos. E a prorrogação vai acabar. Mas Jesus tem a sua vida nas suas mãos, e Ele quer você, e Ele quer que você experimente mais dEle, para que Ele possa manifestar todo o seu poder e a sua glória através da sua vida. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar a nossa equipe de louvor, e quero falar ao seu coração um pouco mais. Deus está fazendo, queridos, uma grande transformação nesta igreja. Deus está fazendo algo tremendo neste lugar. Nós somos uma ótima igreja, uma boa igreja. Temos uma membresia aqui muito agradável. Temos irmãos aqui que são sérios com o Senhor. Temos irmãos aqui que são fiéis do Senhor. Mas a proposta do Senhor para esta igreja é um pouco mais profunda. Deus quer mais de nós nesse novo tempo. Deus quer que nós sejamos verdadeiramente discípulos. Discípulos. Não pessoas que ouvem e têm informações, mas pessoas que caminham diariamente com o Senhor, e que por causa disso manifestam toda a sua glória a este mundo. Pessoas que sejam capazes de serem fiéis ao Senhor, ensináveis, e pessoas que sejam capazes de serem disponíveis. Deus está levantando um grande exército neste lugar, queridos. E há lugar para você também. Há lugar para a sua vida neste lugar. Porque esta casa ainda não se encheu. Porque ainda há espaço. Porque Jesus ainda não voltou. E quem sabe, queridos, a sua experiência com Deus tem sido muito boa. Quem sabe a sua experiência com Deus tem sido até maravilhosa. E se eu pudesse ministrar um pouco mais, eu ministraria Ezequiel 37 para você. Quando a água saía do templo e aquele homem estava à margem, e ele recebe um convite: entre na água, deixe essa água mudar, deixe essa água encher a sua vida. E a Bíblia diz que aquele homem entrou naquele rio e as águas davam pelo tornozelos. Novamente vem um convite e diz: olha, aprofunde um pouco mais, ande um pouco mais. E ele anda e as águas dão pelos joelhos. E a voz novamente diz: agora ande um pouco mais, aprofunde um pouco mais. E ele anda um pouco mais e as águas dão pelas cinturas. Alguns se contentam com isso, mas a resposta é: você quer muito mais quando você pode ter mais? Ou você vai ficar contente só com algumas coisas que Deus tem feito? Essa é uma questão importante. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 37 que aquele homem então entrou naquela água, e ele começou a ir para lugares mais profundos. Mais profundos. Mais profundos. Sabe, queridos, não olhe para a experiência do seu irmão, não. Quem sabe o seu irmão já está na cintura, em águas até profundas. Não queira começar lá. Comece colocando o seu pé na água. Comece colocando o seu pé na água.
Talvez você tenha até colocado o pé, mas agora o Senhor está dizendo para você: vem um pouquinho mais, anda um pouco mais, deixa essa água molhar um pouquinho mais você. E a Bíblia diz que aquele homem chegou a um momento em que ele já não podia mais ficar em pé dentro daquele rio, e ele teve que passar a nado, porque as águas eram mais profundas. E sabe o que é melhor, queridos? Esse texto de Ezequiel, no capítulo 37, termina dizendo que quando aquelas águas se tornaram grandes, que já não se podiam mais passar a pé, aquelas águas, elas davam vida por onde passavam. Aquelas águas entravam em lugares pantanosos, e aonde aquela água passava, entrava vida. Xarabá de calabanda rabassai. Nesta noite o Senhor está dizendo para você, querido, que Ele tem um rio de água viva para a sua vida. Há um rio que flui do trono do Senhor, que quer inundar a sua vida, inundar o seu coração, encher a sua vida por completo. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, fala conosco, Espírito de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Louvado é teu nome, Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Quem sabe nesta noite, querido, você precisa sentir a segurança dos braços de Jesus. Quem sabe nesta noite o Senhor fez essa pergunta a você: o que você procura? E a resposta que você pode dar nesta noite é: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu cuidado. Eu sei que o Senhor é o Deus que me sustenta nos braços, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E quem sabe você nesta noite deseja fazer um novo compromisso com o Senhor. Você nesta noite responde esta pergunta dizendo: Senhor, então usa-me poderosamente, enche a minha vida com a Tua presença. Eu quero em nome de Jesus que você saia do seu lugar e você venha à frente, assim como aqueles discípulos aquele dia saíram e foram até Jesus e passaram aquele tempo com Jesus, passaram todo aquele dia com Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha à frente, porque o Senhor tem um manancial de rios de água viva para a sua vida, para sustentar o seu coração, porque você é alguém que o Senhor ama. Você é alguém comprado pelo sangue poderoso de Jesus. Você não é apenas uma estatística neste mundo, mas você é o projeto do Senhor sobre esta terra. E Ele te chama para algo mais profundo nesta noite. O Senhor quer mais intimidade e comunhão contigo. Esta resposta é tua nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor
Pastor Fernando, Pastor Nélio, por favor, vem aqui. Irmã Belmira. Irmã Belmira, vem cá. Pastor Nélio, Pastor Fernando. Heloísa, vem também. Irmã Edna, irmão Pedro. Vem orar, vamos orar com as pessoas. Sobre as nossas vidas hoje, Pai. Derrama da tua graça poderosa. Derrama do teu amor, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus a esta irmã, Senhor, que entrou nesta noite, Pai, com um sentimento, ó Deus, de completa inutilidade. Esta pessoa que entrou neste lugar, Senhor, achando, ó Deus, que a sua vida não vale nada. Eis que assim diz o Senhor: você é preciosa aos meus olhos. Eu paguei um alto preço pela sua vida. O Senhor é o teu Deus sobre a sua vida. O Senhor nesta noite está levantando. Ele é aquele que levanta do pó. Ele é aquele que levanta o necessitado. Receba em nome de Jesus. Receba uma nova experiência. Receba um fogo. Receba a paixão do Senhor. Receba em nome de Jesus o mover do Espírito Santo operando sobre a sua vida, porque o Senhor é Deus poderoso. Ele te conhece, Ele te restaura e Ele te coloca para caminhar novamente, para experimentar a excelência da tua grandeza. Louvado, bendito e santo é o nome do Senhor sobre a sua vida. Oh Jesus, vai operando as tuas maravilhas sobre aquele que está em pé. Ó Deus, em nome de Jesus, vai tocando. Toca, Espírito Santo de Deus, vai tocando nesta hora, vai tocando em cada vida. Ah, Senhor, cada barreira que tem se levantado contra o caminhar, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor te fortalece. Levante-se na força do Senhor nosso Deus, porque Ele pelejará por você. Ele vai adiante. Louvado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh Xarabade Calabandarás. Oh Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso.